Boa noite, irmãos. Vamos, mais uma vez hoje, com a permissão do Senhor, continuar nossos estudos a partir do capítulo 3 agora, de Efésios, né? Na carta de Paulo aos Efésios. Juntos, na dependência de Deus, vamos aprender um pouco mais. Vamos dar graça ao Senhor, pedir a direção dele em tudo. Vamos orar, então. Pai, nós agradecemos mais uma vez esse primeiro dia da semana em que podemos estar agora por meio dessa live, reunidos para ler a Tua Palavra. Pedimos por Tua direção, Teu Espírito Santo nos guiando em toda a verdade e que possamos aprender mais e mais de Teu Filho Jesus, também de Teu propósito e conselho. E agradecemos por Teu grande amor, enviar Teu Filho por nós. Nós pedimos por todos que ouvem também que Tu estejas guardando e nos encomendamos em Tuas mãos, dando graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura, então, do capítulo. Efésios 3, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura até o versículo 13, depois a gente continua. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Nesse capítulo 3 agora, Paulo vai fazer ele vai mudar um pouco o assunto, sair um pouquinho desse assunto que ele estava falando, dos mistérios, onde ele vai estabelecer agora aquilo que a gente podia chamar de a autoridade para ele falar esse mistério, de contar esse mistério. Isso porque, evidentemente, para os judeus era uma coisa difícil de assimilar o que Paulo estava revelando esses mistérios. E isso que eu digo dos judeus, tanto aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, eles tinham uma certa resistência, a gente vê isso evidente nas cartas, que os judeus tinham uma certa resistência em aceitar que não podia passar pela cabeça deles, que gentio ia ter uma posição mais elevada do que o próprio Abraão, que era o patriarca. Os patriarcas tinham um lugar inferior ao do cristão. Isso que Paulo estava falando, porque se nós somos feitos filhos agora em Cristo Jesus, eles falam, pera um pouco, e as promessas de que em Abrão é que ia sair toda a descendência? E agora nós somos
colocados na posição de filho nos lugares celestiais, com todas as bênçãos acima de Israel, eles tinham dificuldade em aceitar isso. Então, Paulo vai tentar falar para eles aqui agora, ele descreve o porquê que ele está falando isso, então ele sai um pouco do assunto que ele estava vindo. Mas é muito interessante a gente ver isso aí, porque é um modo de nós assim, também entendermos o porquê disso, por que a igreja tem esse lugar tão alto e tão alta posição, né? Isso porque era o propósito eterno de Deus, lá antes mesmo da fundação do mundo, de escolher homens dentre os gentios ou dentre os judeus para fazer uma nova coisa, que é a igreja de Deus. E por meio dela, manifestar a glória de Deus e a glória de Cristo, né, no milênio. Então, por isso que ele fala, ele volta agora a falar, ele muda de assunto um pouco, a gente chama isso de digressão. Digressão é quando você está falando um assunto e você desvia desse assunto por um período até voltar outra vez nele. É como se fosse um parêntese. É isso aqui que nós temos no capítulo 3, então. A dificuldade que os judeus tinham de entender a separação do propósito de Deus agora em ter um mistério oculto, né? Um mistério que não tinha sido revelado. Eles não tinham no Antigo Testamento nada que pudesse dar uma luz a isso. Como assim? Nós vamos ser colocados de lado para uma nova raça surgir? Para algo que onde você tirou isso, né? Era um mistério que Paulo tinha trazido, algo novo, completamente novo, de uma nova criação de Deus que estava oculta. Não houve nenhuma menção dela através dos profetas. Nós temos alguns tipos, né, no Antigo Testamento, mas é uma revelação prática que Deus traria na pessoa de Cristo, uma nova criação. Isso não era novidade. Não só isso também, a doutrina, né, dessa criação, essa posição superior a tudo, também era uma novidade. E dizer para os judeus que eles não são mais a última bolacha do pacote, dizendo assim, era uma ofensa. Paulo morreu por causa disso. Paulo apanhou por causa disso. Então, quando você percebe que aquilo que você tanto defendeu, tanto lutou, tanto quis ser diferente dos demais, não é o que você pensava, e alguém que está ensinando isso com autoridade, usando os profetas, usando os ensinos bíblicos, falando com autoridade, mostrando em revelações e poder, através de sinais e milagres, mostrando que está fazendo algo que é novo e vem de Deus, você vai arrumar muito problema. E é porque Paulo arrumou. E para o judeu aceitar isso era difícil. Mas Paulo também quer mostrar para eles que é algo que eles deveriam se alegrar também com Deus, com isso. Porque isso aconteceu por enquanto, né? Até que se complete o tempo dos gentios. A igreja é esse parêntese no tempo. Depois Deus vai voltar a tratar com eles. Claro que de uma forma inicialmente difícil. Eles vão sofrer. Mas depois Deus vai cumprir suas promessas para Israel. Daniel 9, né? Daniel 9, 26. Aquele que foi tirado, né? Até não é mais. Vai parar o cumprimento das profecias, para ali, depois ele volta de novo, quando completar o tempo da igreja aqui na terra. Mas não queira estar aqui, aproveite bem o tempo da graça, aproveite bem o tempo de agora para crer no seu Jesus. Porque o que vem depois é tão terrível que não dá nem para você imaginar em ficar aqui. Nem para você pensar, eu vou ter uma segunda chance. Não vai ter segunda chance. Vai ser outro assunto. Mas o orgulho dos judeus é algo que nós vemos também nos dias de hoje. Nós pregamos o Evangelho, falando de Cristo, desses mistérios, né? E nós vemos, às vezes, alguns argumentos, como numa live passada, né? O irmão confundindo a carta, vossa sois a carta escrita, não com tábuas, não em tábuas, né? Mas no coração, com a carta de recomendação. Como você pega um capítulo que fala de testemunho e mistura com outro que fala de carta de referência e quer colocar os dois no mesmo assunto,
Não é possível. Essas distinções e separação é muito importante para se compreender a palavra de Deus. Quando não se faz isso, pega a palavra carta de um capítulo, a palavra carta de outro, ele tenta misturar e criar o mesmo contexto, não é possível. Mas para defender uma ideia que eu tenho errada, eu vou fazer isso, isso é orgulho. Temos que aprender a ouvir, ler, entender, caminhar nas Escrituras. E separar, como diz Paulo para Timóteo, né? Saber separar bem as coisas da Escritura para entender bem a palavra de Deus. Isso é feito com humildade, dependência de Deus e oração. Porque, às vezes, você cria uma ideia sobre um assunto e acha que domina ela. Chega até a abrir canal no YouTube para falar barbaridade. Mas é uma coisa que não tem sustentação. Vai cair, porque ela não caminha na Escritura, né? Eu falei isso na live passada. Mesma coisa aos judeus. Eles se gloriavam de serem o principal, o povo peculiar, né, de Deus. Mas agora Deus está mostrando algo novo, que é algo que muito mais muito superior, muito mais excelente, né, em todos os seus aspectos. E agora eu não quero aceitar isso. Eu não quero aceitar isso. Quando nós falamos do sistema religioso, que é um erro, que ficar nele é um homem na frente, um líder, mulher ensinando, pastora, todas essas coisas, nós estamos atacando um sistema de orgulho que na Escritura não se sustenta. Mas por que continua? Porque prefere o estado que está. Aquilo é ego, é carne, e as pessoas se satisfazem naquilo. E devemos entender isso também. Deixa lá. Se alguém está feliz, se sente bem na religião que está, fique nela. Fique nela. Fique aí. Mas quando o Senhor tocar o coração e a verdade for... A fé contagia, né? A fé, ela contagia. Quando a fé tocar a alma dessa pessoa e ela começar a ler a Escritura sem escudo, sem se defendendo, sem querer defender o pastor, o lugar, aí vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo, não nós que falamos ou ensinamos, vai fazer com esse coração. Quando se tirar a arma, quando os judeus abrirem o coração deles e entenderem a verdade, aí eles vão também desfrutar do Messias que eles rejeitaram anteriormente. Tudo é uma questão de olhar para as Escrituras com humildade, dependência de Deus e oração para o Espírito Santo nos guiar em toda a verdade. Senão ficamos igual aos judeus, querendo defender algo que não entende, não conhece e não pode apreciar, porque o orgulho não deixa. Até aí. Quando a gente fala do fato de Paulo, ao pregar essas coisas, os judeus acharem isso estranho, só para ilustrar isso, eu acho importante, vamos abrir em Atos, capítulo 21. Essa passagem aqui é quando Paulo chega finalmente a Jerusalém, apesar de os irmãos terem falado para ele não ir, o profeta ter profetizado que ele não deveria ir, e ele vai, ele tinha esse desejo de servir a sua nação. Lá no versículo 28, a hora que ele entra no templo, e começa a acontecer isso aqui, no versículo 28 do capítulo 21, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou entre este lugar santo. Porque eles tinham visto ele entrar com dois irmãos, um irmão que era gentil, né? Versículo 30, que alvoroçou-se toda a cidade, houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, e arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procuravam matá-lo. Aqui no versículo 39,
Paulo vai se defender diante de tudo. Ele pede permissão, porque houve um tumulto lá, e ele é levado pelos romanos, e ele então fala com eles se era permitido ele, como judeu, como cidadão romano, ser preso. Então a coisa ficou meio assim, né? Aí Paulo pega e fala: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E eles, havendo-lhe lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, versículo 1, varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então ele vai se defender perante eles. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Esse silêncio vai ser quebrado no finalzinho. Prestem atenção quando ele fala versículo 21. E disse-me. Ele está contando toda a narrativa do que aconteceu na vida dele. E agora ele vai chegar ao ponto de aquilo que o Senhor falou para ele. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até essa palavra. E levantaram a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si os vestidos, lançando pó no ar, o tribuno mandou que levasse e tal. Veja, eles guardaram o silêncio escutando, porque a hora que começou a falar em hebraico, eles escutaram. Até o ponto em que ele falou dos gentios. A hora que ele falou que ele foi enviado para os gentios, pronto. Isso eles não podiam aceitar. O homem é digno de morte, tinha que matar ele, tinha que matar Paulo. Então, você imagina a aversão que um judeu tinha de falar que um gentil ia ter uma posição juntamente com eles acima de Abraão, de Isaac, dos patriarcas, acima dos santos do Velho Testamento. Era inconcebível para eles. Então, Paulo, o que ele está querendo trazer aqui? É por essa causa eu, Paulo, voltando então em Efésios 3:1, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Nero. Não é do imperador de Roma. Ele se considera o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que para convosco foi dada. Então agora ele vai começar essa mudança de assunto, que ele vai mostrar o ministério que foi dado para eles entenderem a revelação que ele teve ao ler sobre esse mistério. E ele vai falar, vai orar também a respeito disso no capítulo 3, ele faz uma oração outra vez. Ele ora ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira oração, no capítulo 1, ele faz ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele faz ao Pai. Só até aí, por enquanto. E Paulo, sendo judeu, e também amar os seus irmãos, não era tão simples para ele. Podemos imaginar, né? Eu amo o meu povo e quero bem para ele, né? E agora eu devo ensinar aquilo que foi me dado, esse privilégio que recebi, e fala algo que eu sei que meu povo não gosta. E imaginar que os gentios que idolatram com a sua imoralidade, com o seu modo de viver tão fora do que o judeu entende de correto, possam ser superiores. Imagina um bárbaro, né? Um bárbaro que desordenado em tudo, violento, imoral em tudo, como agora que crê em Cristo vai ser filho de Deus e superior. Esse pensamento, ele permeia ainda no meio religioso. Quando alguém é doutrinado com o sistema judaico, tem os mesmos pensamentos. Ele não aceita que a salvação por graça, porque ele acha que a pessoa tem que fazer alguma coisa. Ele dificilmente consegue entender que um viciado em drogas é salvo quando crê em Cristo Jesus, porque ele continua viciado.
por crer ele já é salvo, mas ele não pode ser, porque ele tem que conseguir deixar todos os seus vícios. Ele não consegue perceber que não precisa a pessoa estar comprometida com nenhuma religião, seja qual for, para ser salvo. Tudo parece que é uma lembrança, é uma memória judaica na cabeça do cristão que impede que ele entenda que agora Deus tem só, ele está formando um povo, judeus e gentios. Para nós seria de homens de todo tipo, que crendo no Evangelho são salvos. O processo dali para frente, depois de crer, não podemos dizer quem é salvo e quem não é, mas Deus é que é capaz de conhecer os seus e sabe quem são os seus e vai trabalhar na vida de cada um. O que nós temos que entender é que, crendo em Cristo, todo pecador que verdadeiramente creu no Filho Jesus é salvo. E não podemos julgar isso pelo comportamento externo de alguém. É claro que se a pessoa ela faz coisas muito estranhas, podemos, com nossos olhos humanos, dizer que, poxa, será mesmo? Será possível? Né? Mesmo assim, podemos estar errados. No céu nós teremos muitas surpresas. Muitas surpresas. Aquele que imaginamos, tínhamos certeza que estaria lá, talvez não encontremos ele lá. Mas aquele que imaginamos que nunca poderia estar lá, pode aparecer lá. Né? Então é algo que o Senhor conhece. Mas por causa dos nossos pensamentos, de julgamento, de ideia de superioridade por fazer parte de alguma religião, e ter que trazer pessoas para lá também, para ser como nós somos, no sentido mais denominacional, isso veio já desses pensamentos. De superioridade, se achar superior, se achar melhor do que o outro, diante de Deus, né? É como se diante de Deus fosse assim, eu sou melhor que ele aqui, ó, porque eu faço isso, eu dou dízimo, eu vou todo domingo, eu faço aquilo outro, e ele não faz. Como é que ele pode ser salvo? Entendeu? Então, esses pensamentos parece que é memória de uma doutrina judaica, infiltrada no cristianismo, que faz com que nós não conseguimos olhar para as pessoas que se comportam diferente do que achamos ser o padrão correto, e amá-las e falar de Cristo para ela com liberdade, porque nós colocamos diante de nós um julgamento que isso não é possível. Né? Eu sou melhor do que ela. Assim faziam os judeus. Isso não é possível. Imagine Abraão, Moisés, você é maior que Abraão no céu, não tem como. Maior que Moisés, como? Maior que Davi. Entendeu? É difícil. Para os olhos humanos é difícil. Para Deus nada é impossível. E nós temos que aprender, todos nós, né, a falarmos do Senhor Jesus, do Evangelho, da salvação, também ensinar a doutrina dos mistérios, entendendo que nós somos melhor que ninguém. Que Deus quer que todo homem tenha o conhecimento da verdade. E quer salvar todos nesse tempo, né, que estamos vivendo, e levá-los para a glória, juntamente com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E toda oportunidade que tivermos, seja com quem for, a pessoa tem uma aparência que seja, nós precisamos nos guiar para falar de Cristo para ela, façamos isso, com todo amor que Cristo nos amou, porque ele pode ser alguém que Cristo esteja nos levando para salvar. E aí? Um dos argumentos usados pelos judeus é de que, como Paulo estava trazendo uma coisa nova assim, com que autoridade ele estava trazendo? Que escritura ele usava para falar? Porque, sabidamente, não se encontra no Velho Testamento esse mistério que ele estava. Como ele falou, era um mistério oculto em Deus no Velho Testamento. Ninguém vai ler o Velho Testamento e, lendo o Velho Testamento, deduzir que esse mistério estava lá escrito. Era só entender. Não estava escrito. Não tem nenhuma linha do Velho Testamento que indique que esse mistério viria. Porque aprove a Deus revelar agora, na dispensação da graça, esse mistério. Então, Paulo fala de onde vem essa autoridade. Mas essa autoridade fica bem clara. Ele fala aqui, no versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens,
como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ele não está reivindicando que ele é o único que foi a quem foi revelado. Ele está falando, não foi só a ele. Ele tem a compreensão, ele fala, quando ledes, no versículo 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mas isso foi revelado pelo Espírito, não a ele, como falando, eu sou o que tem a revelação. Ele não é o Moisés do Novo Testamento, ele é junto com os santos apóstolos e profetas. Esse é o fundamento da igreja. Nós vamos ver claramente ele falando dos fundamentos. A doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento formaram a base, o fundamento por onde Cristo edifica a sua igreja hoje. Mas, se essa reivindicação dos judeus é de que eles não tinham autoridade, bem, em que escrituras Moisés se baseou para dar a lei? Nenhuma, porque não tinha nenhuma escritura. Então eles também não... Se o problema não tem base nas escrituras para fazer, então também as escrituras de Moisés não teriam base. Mas foi Deus que revelou para Moisés aquelas coisas para aquela presente geração, que era Israel. Ele tratando com Israel. Agora, na dispensação da graça, por terem rejeitado o seu Messias, Deus cessa por um tempo, para o relógio do tempo, da profecia, o relógio profético é parado, que nem vocês já devem ter visto o jogo internacional de xadrez, competição de xadrez, tem um reloginho do lado, né? O cara faz a jogada e dá um tapa em cima. O relógio dele para e começa a contar o do outro. Quando o outro faz a jogada, ele dá um tapinha lá, para o tempo para ele e continua da onde parou o tempo do outro. Porque tem período de tempo, um espaço de tempo correto para cada um pensar no seu lance e não exceder no tempo. Porque antes, quando não tinha isso, o cara ficava 2 dias, 3 dias pensando no próximo lance e ninguém fazia nada, entendeu? Hoje não pode ser assim. Para você, no final, ser declarado vencedor, você tem que fazer o seu tempo valer. Porque no final, se dá um empate, pode... Então, esse negócio de bater no relógio e parar é mais ou menos o que Deus fez no relógio profético. Quando foi rejeitado, finalmente, depois de ter enviado o seu filho, eles crucificaram o seu filho, veio no dia de Pentecostes, Pedro anunciou, eles rejeitaram também. Vem Estevão, e pelo Espírito fala aquelas coisas, eles rejeitam o Espírito, apedrejam Estevão até a morte, e ele então é elevado aos céus, eles rejeitam e dão uma mensagem, não queremos que esse homem reine sobre nós. Aí Deus para o relógio profético, porque naquele momento em que Estevão estava falando, se eles como nação vissem o erro que eles tinham feito e se arrependessem, o Senhor estabeleceria o reino, mas não foi o que aconteceu. O mesmo que eles falaram para o Senhor, fora com esse, falaram para Estevão também, que anunciaram, mandando Estevão apedrejado, morto, né? Mandando o morto lá acima falar, fora com esse, nós não queremos que ele reine sobre nós. E, no entanto, Deus escolhe o homem que era aquele que, enquanto Estevão estava sendo apedrejado e suas roupas foram colocadas ao pé de quem? De Saulo, que consentia na morte deles, porque achava que estava prestando um serviço a Deus. E, na realidade, pega cartas autorizando a prender cristãos e está a caminho de Damasco para pegar e prender mais cristãos ainda. Quem aparece para ele? Aquele que mandaram como mensagem, não queremos que reine sobre nós, falou, tá bom, então agora eu vou escolher um homem dentre vocês para revelar mistérios que nem Moisés, nem Abraão, ninguém do Velho Testamento tinha. Porque a ele eu vou revelar isso, e aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, e isso era a autoridade que ele tinha para falar. Por isso que ele fala, não só uma vez nesse trecho aqui, nessa digressão que ele faz aqui, ele não para só numa vez, aqui ele fala aqui no versículo 5. Olha o versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Não do poder próprio, o poder de Deus. Então, Paulo, ao falar que era revelado pelo Espírito que ele estava falando,
e os apóstolos e os santos, ele deixa bem claro que não era nenhuma interpretação particular dele. Aliás, a interpretação que ele tinha da lei é que ele tinha que acabar com os cristãos. Mas Deus mudou o caminho dele. E ele passa agora, então, a falar, eu tive uma revelação, gente. E isso aqui é o que Deus quer agora. Se não estou de modo nenhum dizendo que Israel está rejeitado para sempre. Não era isso que ele estava dizendo. Mas que agora Deus ia tratar desse modo. Mas que haveria no futuro um período em que ele voltaria a tratar com Israel. Porque ele anuncia aqui também que por meio desse corpo, dessa nova... eu não gosto de usar a palavra coisa, né, porque a igreja não é uma coisa, é o corpo de Cristo. Mas essa nova criação de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus aqui na Terra, ela vai manifestar essa glória de Cristo no seu reino milenar, quando ele restaurar Israel e vai reinar sobre ele. E todo olho vai ver ele. E os judeus vão ver a quem traspassaram e vão se arrepender, confessar e vão entrar no reino perdoados, e eles também vão entender o que é a graça de Deus, porque o próprio a quem eles crucificaram agora os perdoa e os coloca dentro do reino e reina sobre eles. Isso é muito importante nós entendermos, porque até hoje a gente escuta a gente falando, o Paulo foi um homem que interpretou as coisas do modo dele e criou uma nova religião. E não era o que Cristo tinha de propósito no Evangelho, porque no Evangelho nós não vemos Cristo pregando isso. Nesse sentido, realmente o Senhor Jesus pregava o Evangelho do reino enquanto estava aqui. Então, quando você lê nos Evangelhos o Senhor anunciando, apesar de ele ter mostrado da graça, falado disso, em alguns momentos ele mostrava o que seria, dava um pequeno vislumbre para o homem do que seria o milênio. Quando ele curava pessoas, levantava mortes, fazia cego enxergar, isso era uma demonstração que ele estava dando no poder de quem ele vinha. Mas que no milênio ele ia exercer esse poder, porque ele vai curar as nações durante o milênio. Mas ele pregava o evangelho do reino. Quando foi rejeitado, aí então ele passa a cuidar de fazer, dentre os gentios e os judeus, tirar homens que de antecedência creiam nele e então fazem parte de uma coisa nova, que é a noiva de Cristo, que vai se unir a ele e apresentar tudo isso no milênio, essa glória resplandecendo no mundo. Esse mistério, ele fala abreviadamente aqui outra vez, ele fala no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso daqui era a chave do que os judeus mais se relutavam em aceitar, que os gentios eram co-herdeiros de um mesmo corpo, ou seja, de ambos fez um corpo, judeu e gentil, então é do mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo. Então eles agora eram participantes dessa promessa que era acima do que era a promessa para Moisés, para Abraão, Isaac e todos do Velho Testamento. E ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus e que foi dado segundo a operação do poder que é o Espírito Santo. Né? A mim, ele fala no versículo 8, a mim o mínimo de todos os santos. Por que ele fala o mínimo de todos os santos? Em outra carta ele explica melhor o porquê que ele se considera o mínimo. Ele fala que ele é o principal dos pecadores, porque perseguiu a igreja de Deus. Então ele tinha noção do que ele estava fazendo, que ele não estava ali porque ele queria criar uma nova coisa, não. É porque aquela que ele perseguia, agora é por quem ele é perseguido, por causa do nome que ele leva. Aquele a quem ele perseguia, ele agora segue e é perseguido por seguir a esse homem que ele perseguia. Assim, Paulo passa a ser, então, um instrumento de Deus que é irrefutável a autoridade. Porque se dependesse do que ele era como religioso, ele ia continuar perseguindo a igreja de Deus. E ele fala que ele fez isso em zelo, pensando estar servindo a Deus
ele perseguia a igreja, até que ele tem esse encontro com o Senhor. Isso é muito, enriquece muito a nossa compreensão do que é o propósito de Deus para com a sua igreja. Qual é a intenção de Deus, qual é o conselho de Deus com respeito à igreja. Que é fazer isso de um mesmo corpo, co-herdeiros com Cristo e herdeiros dessa promessa em Cristo, por meio do Evangelho da Graça. Essa nova lente que nós podemos olhar para a igreja, separando ela de Israel, já nos livra de muito problema, de muito engano. Só o fato de olhar para a igreja e conseguir entender a diferença dos propósitos de Deus para com a igreja e para com Israel, já tira o pé da gente de muito buraco. Já é um grande passo poder separar as coisas. A Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Mas se percebe que quando chega no meu evangelho, Paulo falando, né? O meu evangelho, que ele prega, que não é somente crer em Cristo seja salvo, mas tem uma continuidade, tem outras coisas, mistérios, tem a doutrina, tem tudo que ele vai ensinando, parece que não é a mesma, há muita rejeição do que Paulo escreveu. Muito se rejeita. Principalmente quando fala que mulher não deve ensinar, o véu, muito se rejeita. Mas se eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, Moisés escreveu, não é a palavra de Deus? Porque Moisés escreveu, né, os irmãos? Paulo não escreveu? Não é a palavra de Deus também? Ou não é? Não é só o que Moisés escreveu. O que Paulo escreveu não é. Eu tenho que interpretar e criar um jeito de me livrar de algumas coisas que Paulo escreveu. Porque não concorda com a denominação que eu inventei. Então, vou ter que pegar o texto sagrado e manipulá-lo para criar e ficar de acordo com a coisa que eu inventei. Então, assim, eu tiro toda a credibilidade da Bíblia. Se cada um pode olhar para a Escritura e interpretá-la do jeito que lhe convém, então a Bíblia não passa de um livro de dicas, porque ela perde a credibilidade. Se alguém disser para mim, Reinaldo, eu vou abrir a igreja dos madeireiros, só quem é das madeireiras, para atrair os irmãos que trabalham na madeira, para eles virem para cá e conhecerem o Evangelho. Eu disser para ele, não, irmão, isso não existe na Escritura. Aí ele vai dizer para mim, mas a sua igreja não tem mulher pastora? Tem, também existe na Escritura. O que você faz? Entendeu? Tem credibilidade, cada um faz o que quer. Porque a palavra de Deus, ela não é dada a ela o valor devido. O homem inventou. O homem sobre a palavra de Deus inventou um monte de coisa. E ninguém quer mais ficar firme na verdade. Porque a verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, não concorda comigo. Então nós temos aí o Evangelho, segundo o meu Evangelho, ele fala, né? Deixa eu ver aqui se consigo achar. Tinha Romanos 16, né? Romanos 16, 25. Romanos fala do mistério oculto. Segundo o meu Evangelho. Ele está trazendo algo novo. O Evangelho que a ele foi revelado. Agora eu pego o Evangelho de Paulo e não dou o mesmo valor que eu dou para os escritos de Moisés, porque lá fala de prosperidade, fala de vitória, fala da aliança com Israel, que não é para a igreja. Quando eu vou no que é para a igreja, eu rejeito. Né? Eu rejeito porque a maioria dos ensinos não concordam com o que o meu líder religioso ou a minha denominação ensina. Aí é o coração de cada um que deve sair do judaísmo, tirar esse coração judeu, é o coração judeu que faz isso. É o espírito do judaísmo, que gosta de rejeitar Paulo. Né? Rejeitar e matar Paulo. É isso que faz. O espírito no sentido de pensamento, de intenção. É ouvir o evangelho de Paulo e rejeitá-lo. Vou pegar só partes dele que sejam mais coerentes e rejeitar o resto. Assim, você não vai poder ter moral nenhuma para falar para alguém a verdade, porque ele vai encontrar na sua doutrina também algo que está fora da palavra. Assim, você não tem moral nenhuma para tentar ensinar ele alguma coisa correta, porque todos estão no erro.
E é claro que nós somos responsáveis, todos nós, né, cristãos, pela ruína que encontramos hoje na cristandade. E sabemos que, com muita humildade e até humilhação, devemos entender que hoje tem muita gente sincera, que está envolvida no erro, mas sem entendimento. E são salvos, são nossos irmãos. Temos que ter um olhar para eles diferente, um olhar de amor por esses irmãos. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Não contém a palavra de Deus, ela é. O que Paulo escreveu são mandamentos do Senhor. O Senhor passou para ele nos ensinar. E devemos olhar até com maior prestígio, no sentido do que é coisas superiores, né? Do que até para o restante. No sentido de saber a nossa posição de superioridade no sentido espiritual, né? Da revelação divina. Não como entre nós, né? Mas saber que a igreja, ela tem por soberania de Deus, essa posição maior que Israel. É o Senhor que decide isso. Aprove a Deus, né, no capítulo, fazer isso. Então nós temos que glorificá-lo e entender isso e colocarmos a Bíblia no seu devido lugar, no nosso coração, considerando toda ela como palavra de Deus, sem querer tirar algum detalhe para combinar com os meus interesses, mas me entregar humildemente a palavra de Deus, confiando no que ela é, né, a palavra de Deus, e aprender devagarinho, com paciência, o que Paulo trouxe, que foi Deus que passou para ele. Até aí. Paulo ainda menciona, interessante, as palavras que ele fala, em que ele fala essas coisas, porque no versículo 7 do nosso capítulo, ele fala: eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim o mínimo de todos os santos. Foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, das boas novas, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O homem, se ele não conhecer o Cristo, não adianta querer entender ou conhecer a verdade. Ele tem que conhecer Cristo, o que é o conceito de Cristo. E por que o propósito de Deus em chamar dentre os gentios também pessoas e fazer um novo corpo, essa noiva, com qual propósito? Ele continua no versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Ele não estava oculto em uma pessoa, em Deus que estava oculto. É só Deus que tinha isso. E tinha esse mistério, guardado esse mistério. E ele que criou tudo. Esse mistério ele não tinha revelado. Mas agora, olha só, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vai além apenas de ser uma coisa anunciada aos homens. A igreja, ela vai mostrar, revelar a multiforme sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus, ela se apresenta de diversas formas, ela não é uma coisa única, sabe? A sabedoria de Deus de fazer isso, não. Todas as coisas, porque ele foi o criador de todas as coisas, e a sua majestade, a sua sabedoria é revelada em todas essas coisas, na criação e tudo mais. Mas o anunciar esse mistério é o mistério de que a igreja vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus. O mundo vai conhecer o porquê que Deus fez tudo isso. Frequentemente. Outro dia eu estava lendo sobre esse negócio do Covid aí, do SARS-CoV-2,
e alguém postou alguma coisa a esse respeito, um pensamento assim: isso veio só provar para mim que Deus não existe. Como é que Deus permite que uma doença dessa leve tantas vidas e tudo mais, né? O homem fala muito isso. Ele culpa a Deus do fato de ter essas moléstias, essas doenças e pessoas passando fome, crianças sofrendo. Mas eles esquecem de uma coisa: o mundo está assim porque eles não aceitam Cristo. Porque eles preferiram Barrabás no lugar. Não foi porque Deus está derrubando a fúria. É porque vocês escolheram isso. O homem escolheu, fora com esse. Solta Barrabás. E foi o que foi feito. Foi o que Pilatos falou: eu lavo minhas mãos e vocês fazem aí o que vocês quiserem. Mas o que eu pus escrito lá, eu pus. Está escrito. É Cristo mesmo. Porque eles falaram: não vem, não põe lá que ele é rei dos judeus. Ele falou: o que eu escrevi está escrito. E ele foi crucificado com esse título lá em cima: Rei dos Judeus. E os judeus o crucificaram. E então eles têm que hoje entender que se não só os judeus, mas toda a multidão ali falava fora com esse. Isso incluía aqueles que não tinham nem parte nessa coisa, que não tinham nada com ver a promessa aos gentios. Nós éramos culpados mesmo, né? Alheios ao propósito de Deus com respeito a Israel. Mas, com respeito à igreja, agora ele anuncia a todos, dentre os judeus e dentre os gentios, para manifestar essa multiforme sabedoria de Deus. E isso ele fez chamando um homem e primeiro escolhendo 12, né? Os apóstolos. Um foi substituído porque o traiu, e esses 12 apóstolos lançando o fundamento, e agora ele, o próprio Cristo, como a pedra de esquina, e os profetas, Paulo incluso, os profetas do Novo Testamento, colocando o fundamento de tudo isso. E nós agora crescemos baseados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Irmãos, a igreja não pode nunca se outorgar o direito de dizer que tem autoridade para criar uma nova doutrina que não tem como base o fundamento. Nós não podemos pôr outro fundamento. Esse tem sido o grande erro entre as denominações. Fala: não, eu tive uma revelação aqui, então realmente Jesus Cristo veio aqui em espírito. Ele era um éter, ele era um ser fora do mundo. Não, ele veio em carne, como a palavra diz. O fundamento é que ele veio em carne. Cristo se apresentou aqui como o Cordeiro de Deus e foi crucificado. Vem outro e fala: não, eu tive uma revelação de que o poder de ensinar é da igreja. Irmãos, a palavra de Deus fala que a igreja é ensinada. Para ela foi dado doutores e mestres para ensinar, para a edificação da igreja. Ela é edificada, ela não edifica ninguém. Mas o que se faz, tem religião que fala: não, a autoridade é a igreja. Você lê na escritura, se você não entende, pergunta para a igreja, que a igreja vai explicar para você. Mas e você é o que então? Se você tem que perguntar para a igreja o que é, você é o que então? Não é igreja. Não, fizeram da igreja uma autarquia, onde os leigos não podem ler a palavra de Deus e interpretá-la, só pode ler, mas não pode interpretar. E quando tem que saber alguma coisa, tem que perguntar para o clero. E o clero vai ter a luz e a revelação para falar. Não, ele quer revelar isso a todos. Porque Paulo diz claramente isso aqui. Que vocês, lendo isso, saibam do entendimento que eu tenho e também cresçam e possam ter esse ministério de ensinar os outros também. Porque é assim que a igreja cresce. Conforme eu ensino alguma coisa, outro aprende, ensina outro, e outro aprende, ensina outro, e nós vamos nos edificando em santidade, em separação do mundo, para manifestar no futuro a glória de Deus em sua igreja. Nós, com ele, revelando tudo isso. Esse propósito que Deus fez em Cristo Jesus, não é uma coisa que depende de nós. Ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. E agora ele está chamando esses eleitos para fazer esse corpo, a igreja de Deus. E manifestar no dia futuro, que é no milênio,
manifestar a glória de Deus. Esse mistério não tinha nenhum sinal de que alguém pudesse entender no Velho Testamento, porque estava oculto em Deus e foi revelado agora. E é o que Paulo está falando aqui, e é o que trazia grandes problemas para ele. Por isso que ele começa esse desvio, que ele está saindo um pouco do assunto que ele estava falando, por isso que ele começa falando, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não fala que ele é o prisioneiro de Nero, porque ele entende que ele estava ali prisioneiro por causa da verdade que ele estava anunciando, que foi por meio de Cristo Jesus. O Senhor Jesus apareceu para ele e falou assim, esse eu escolhi para ir entre os gentios. E agora, porque ele fez isso, ele está preso. E ele entende porque ele está preso, porque a verdade que lhe foi revelada desse mistério era muito alta, a verdade, é muito importante. Então, lógico, o inimigo ia tentar, de qualquer forma, abafar isso. Por isso ele se considerava um prisioneiro de Jesus Cristo. Estava ali porque ele sabia que o Senhor queria que ele estivesse ali, porque o testemunho dele ali era maior ainda. Ele estava sofrendo por aquilo que pregava. E também, no falar isso, ele mostra que ele não tinha segundas intenções em fazer isso. Porque se alguém tivesse a intenção de ser o fundador de uma nova religião, ele não ia ficar preso, né? Se ele quer fazer uma nova religião, ele queria ficar solto para falar com todo mundo e para receber as glórias daquilo que ele inventou, né? Não é o que Paulo fez aqui. Como é que alguém pode ser inventor de uma religião e está na cadeia? Não tem jeito. Mas Paulo fala, não, o que eu recebi, eu não estou inventando, isso daqui é revelação de Deus, era um mistério que estava oculto, mas Deus mesmo revelou e agora ele coloca como fundamento do que vai ser construído em cima. E nós, como agora edificadores, né, também temos que zelar pelo que nós colocamos também sobre esse fundamento, porque nós vamos construir em cima desse fundamento, e o que nós colocamos pode ser ouro e prata, que é muito importante, mas pode ser feno e palha também. Então, nós que edificamos agora, também temos que ter o cuidado do que nós edificamos, o que nós pomos nisso aí. Se eu vou pegar a verdade de Deus e misturar um pouquinho com os meus pensamentos e querer encaixar na doutrina para eu ter alguma glória de falar, isso aí fui eu que pensei. Esse engano, é palha e vai pegar fogo, não vai passar pela prova do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, a palha vai pegar fogo e você não vai ter nenhum mérito pelo que fez, porque você fez com material ruim, de má qualidade. Mas nós temos a palavra de Deus, que é bom material, é o fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Fiquemos na palavra de Deus, em submissão ao Espírito, tendo conhecimento. Cada um de nós tem que ter esse conhecimento, esse entendimento de que não sabemos tudo, todos sabemos em parte, só conheceremos completamente depois que estivermos transformados. Então, enquanto sabemos em parte, nós temos que estar juntos e há um pouco da parte de um, da parte de outro, e a gente começa a entender cada vez mais toda a multiforme sabedoria de Deus e manifestar isso daí em unidade. Esse era o propósito de Deus. O que o homem fez? Dividiu tudo. Dividiu, e olha que impressionante, dividiu exatamente porque não conseguia conciliar a opinião de um com a de outro. Ao invés de falar, não, mas espera um pouco, a palavra de Deus diz isso, e se nós não estamos entendendo, é a parte que nós não sabemos, nós sabemos em parte, a parte que eu não sei é essa daí. Não vamos brigar por causa dela, vamos esperar a luz de Deus. Mas o homem não faz isso. Ele quer ter a glória, ele quer ser alguma coisa, então ele divide. Esse é o herético. O herege não é aquele que fala má doutrina. Sempre eu tive a ideia, e hoje o conceito de heresia é uma doutrina errada. Não é. Heresia é dividir por um motivo próprio. É dividir porque não quer concordar. Ou porque quer fazer ouvintes, seguidores, e então entra em conflito e acaba levando seus seguidores para trás dele. Então é o que Paulo tinha falado aos anciãos de Éfeso. O dia que eu sair daí do meio de vocês, vai entrar lobos vestidos de ovelha, então, o mal vindo de fora, né? E de entre vós vai surgir pessoas que vão querer ser líderes e que vão falar coisas pervertidas
para atrair seguidores. Esses dois tipos de coisa nós temos hoje a rodo. Isso causou todas essas divisões. E vemos logo no começo, em Corinto, Paulo falando: eu queria falar para vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Porque vocês estão divididos. Não estão dizendo eu sou disso, eu sou daquele, eu sou desse. Faziam grupinhos de pensamentos. Não é o propósito de Deus, nunca foi e nunca será. Porém, o homem fez essa divisão, é vergonha nossa, nós fizemos isso, nós somos tão culpados quanto os que fizeram essas coisas, porque nós somos parte de um testemunho, e é um mau testemunho que nós demos. Porém, Deus trata agora em remanescente. Quando aquilo que ele entregou ao homem, ele falha e se desvia, Deus preserva alguns, um grupo menor, cada vez menor, ele vai filtrando e trata com esse grupo. Não vou dizer para vocês que nós somos o remanescente, nós que reunimos assim, sem nome, ao nome de Jesus somente, estamos reunidos ao nome do Senhor, não temos nenhuma denominação, não estamos dizendo que nós só somos salvos, porque salvo não é por meio de participar de um grupo que reúne ao nome disso ou daquilo, ou sem nenhum nome, ou ao nome de Jesus somente. Não é isso, tá? Salvo é todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, crê que ele morreu na cruz, derramou seu sangue para cumprir as demandas de justiça de Deus contra o pecado do homem. E se eu creio que Jesus, lá na cruz, estava fazendo uma obra expiatória que agradou a Deus, e eu aceito e justifico a Deus de que essa obra é para mim, eu sou salvo, independente de onde está. Porém, existe a responsabilidade de 2 Timóteo, né? A parte da iniquidade, o que professa o nome do Senhor. Uma coisa interessante que o irmão falou, irmãos, falando do áudio aí, que estou tentando arrumar isso, não sei se é o lugar, o que é. Eu tirei o eco agora, estava com eco, se está melhor agora. Uma coisa interessante que o irmão falou sobre, nós vamos aprendendo, né? A igreja está aprendendo através dos dons que Deus manifesta na igreja, através dos membros, né? A gente vai aprendendo. Mas a fonte é uma só. A fonte é uma só. Não sai de duas fontes. É uma só. O Espírito Santo, que através dos vasos, né, ele manifesta ali o conhecimento que vem de Deus para nós. A palavra de Deus. Então, quando alguém está ensinando algo que está contrário à Escritura, a fonte que ele está tirando não é correta. Não é o Espírito Santo que está ministrando aquilo. Se o Espírito Santo estiver em todas essas divisões, operando como ensinando, não como salvação, não como selando os que creem, mas ensinando, manifestando os dons, então ele está de acordo com as divisões. Então ele seria um dos responsáveis, ele está dando acordo, dizendo: olha, eu estou em todos os lugares, estou operando em todos os lugares, ensinando. Então quer dizer que eu estou de acordo com essas divisões todas. Isso não é verdade. Se foi o Espírito Santo que permitiu que esses homens levantassem essas novas doutrinas e fundassem as igrejas, então foi ele que criou isso. Então não podemos aceitar isso. Então o que vem para nós, que nós buscamos, devemos buscar, é da fonte a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, naquilo que ele mesmo escreveu. Ele jamais vai ensinar algo que é contrário àquilo que ele falou. Se o que Paulo escreveu é a palavra de Deus, inspirada divinamente, então é essa consideração que eu tenho que ter. Agora, se eu não tenho essa apreciação, eu vou ouvir de várias fontes coisas que não são inspiradas. Então tem que ter esse cuidado. Há duas interpretações da Bíblia. Uma é a certa, a outra é errada. Não tem ninguém em cima do muro. Em cima do muro só fica o diabo. Nós devemos caminhar para aquilo que está de acordo com a Escritura. Todos nós estamos sempre aprendendo. Mas o caminho é sempre a verdade. Sempre está onde o Senhor está. Não em divisões. Isso quem vai nos orientar, quem vai nos dizer, é o próprio Espírito Santo agindo em nós. Quando tivermos o desejo
real de conhecer a verdade. Nós vemos aí hoje muitos homens dizendo: eu fui levantado por Deus para a revelação da verdade. Deus me chamou, até coloca assim às vezes o nome, fulano de tal, pregador da verdade. Isso aí, né? Fulano de tal, enviado de Deus para a libertação dos homens. Fulano, tomando para si posições e egos, né? Para dizer que Deus enviou ele para fazer isso, aquilo, outro. Não é assim que... Só pela colocação já sabemos que tem coisa aí que não está muito de acordo com o que o Espírito Santo faria, né? Então nós sabemos que Paulo, sim, Deus o chamou, ele provou através de sinais, da palavra, de tudo que fez, que era enviado de Deus para isso, e só tem ele. Não vai ter outro Paulo para revelar novas coisas, outros apóstolos, isso é tudo fora da Escritura. Temos que ter cuidado da fonte que pegamos, que recebemos a informação, e ver se ela realmente está de acordo com o que está escrito, para não sermos presas de enganos e nos encher de orgulho e ego no erro, que depois para sair é bem difícil. Cuidado para não se casar com a religião, que depois para separar dela é difícil. Irmãos, tem 3 perguntas ali no chat. Só que antes disso eu gostaria de ler 2 versículos lá em 2 Pedro, os irmãos que estão chegando agora. 2 Pedro 1:20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Saindo já de Paulo, né, aqui é a carta de Pedro, e ele está reforçando isso tudo que os irmãos disseram, né? A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela não é de particular interpretação. Se você desconhece alguma coisa, não te dá o direito de achar que aquilo que foi dito significa outra coisa, porque você não sabe o que significa, porque o Espírito Santo não mostrou ainda aquilo. Então, esses 2 versículos são bastante importantes, assim, para deixar claro isso, né, de que nenhum homem tem como mexer na palavra de Deus, né, como interpretar de forma diferente. Nós não temos essa capacidade. O que nós temos capacidade é só de bagunçar as coisas, porque tirando isso, nós não temos nenhuma capacidade. Eu vou colocar aqui a pergunta do irmão primeiro, aqui do André Luiz. Seria Israel, isso eu estava falando com relação ao início lá do nosso capítulo, seria Israel rejeitando Cristo na sua primeira vinda, comparado com José no Antigo Testamento, vendido como escravo pelos seus irmãos, mas Deus transformou isso, né, em bem. Ele perdoou seus irmãos no final. Depois ele mandou dizendo que isso é uma pergunta, né? Que não coube tudo. Tudo que foi escrito anteriormente foi escrito para nosso ensino, exortação, para que nós aprendêssemos. Então, esses exemplos, essas coisas que ocorreram no Velho Testamento, essas figuras, como José é uma figura de Cristo, não resta dúvida. Eu acho que uma das mais perfeitas figuras do Velho Testamento de Cristo é José, porque realmente foi vendido pelos seus irmãos, foi entregue na mão do inimigo, né, pelos seus irmãos, e no final acaba virando em bênção para eles também, entendeu? Não tenha dúvida, isso daí, José é uma figura de Cristo no Velho Testamento. E esse fato de ele ter sido vendido e depois, no final, eles irem até ele e reconhecerem que eles fizeram mal, porque prestem atenção na narrativa que no final, quando eles estão lá na presença de José, que José sai e chora lá no fundo e volta para eles
eles estavam preocupados, porque eles reconheceram, puxa, nós fizemos aquilo com o nosso irmão mais novo. E agora nós estamos sofrendo por causa disso. E a hora que ele manda eles voltarem para trazer o pai, né, Jacó, o Israel, né, ele fala para não discutirem entre eles no caminho, porque aquilo ali foi Deus, a provisão de Deus para que tudo desse bem. Então, realmente é ele vendo que havia da parte deles o reconhecimento que tinham feito, como Israel vai fazer no milênio, no começo, logo depois da tribulação, eles vão reconhecer que crucificaram Cristo. Porque quando o Senhor puser o pé aqui no monte, né, no meio de toda aquela batalha, porque vem o rei do norte junto com todas as associações de nações contra Israel, o Senhor mesmo vai botar o pé no Monte das Olivas, e ali ele vai dominar tudo, vai julgar essas nações e vai estabelecer, e Israel vai ver ele, porque eles vão estar todos rodeados de todas esses exércitos em volta de Jerusalém, eles não têm para onde ir, eles olham para o alto e vê o Senhor descendo, e ele vai vencer a batalha para eles. Eles vão ver o que eles fizeram. E isso, então, termina na bênção para eles. Mas aqueles que o rejeitaram, por exemplo, nos 7 anos de tribulação, os que perseguiram seus irmãos, os judeus que fizeram um acordo com a besta e o anticristo, e que martirizaram seus irmãos fiéis, o remanescente fiel, eles não vão entrar nesse reino, não, eles vão ser julgados. Então, aqueles que se dobrarem diante disso e reconhecerem, e vão reconhecer, vão ser restaurados como Israel, e depois também a parte de Israel que está dispersa vai voltar, e eles não têm a mesma culpa que o Israel de Deus tem, que é Judá e uma parte da tribo de Manassés. Eles foram os que falaram, caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse homem. Mas os que estavam dispersos não falaram isso. Então eles não têm a culpa que aqueles de Judá tinham, né? Mas Deus vai tratar com eles também, porque eles vão também passar pelo crivo, né, do juízo e passar, então, e entrar na bênção, bem como aquelas nações que submeterem ao Senhor durante o reino de 1000 anos. Mas não resta dúvida, essa figura é a figura de Cristo em tudo, né? Você vê, a história de José é uma das mais perfeitas figuras de Cristo no Velho Testamento. Vou colocar uma outra pergunta aqui. Não. Podemos ler os livros que não estão na Bíblia, tipo Enoque? Enoque não chega nem a ser um apócrifo, né? Ele é um livro que foi escrito bem depois. E esse livro de Enoque é uma farsa. Por um etíope. Porque não tem. Ninguém garante que esse livro de Enoque falam aí, que tem aí. Os livros apócrifos são livros que não têm a autoridade. E olha, eu vou dizer para você, nunca me interessou muito ler esses livros, mas um que eu peguei uma vez e acabei, por curiosidade, entrando ali e lendo, simplesmente é vergonhoso falar que aquilo ali é escritura. Acho que era um evangelho segundo algum outro aí, que não é dos 4 evangelistas, sabe? Acho que era segundo Tiago, era o evangelho. Tinha uma historinha, uma das coisas, ele narrava uma coisa que nenhum evangelho narra, que era a vida de Cristo antes dos 13 anos. E narra uma passagem que o Senhor estava brincando com os amiguinhos dele, da idade dele, e os amiguinhos entraram em discussão com ele, e ele mata os passarinhos que eram dos meninos. Eu nunca vi uma coisa assim de ser considerada como escritura, sabe? Espera um pouco. Gente, por que eu vou perder tempo com um livro escrito por alguém que está fantasiando uma escritura? Porque eles estão... Você sabe que houve muita gente que escreveu muita coisa tentando passar por escritura para criar uma doutrina deles, né? E essas daí que são os livros apócrifos, né? Eu não creio. Se você quer ler um livro apócrifo, leia na Bíblia dos católicos, leia os livros de Macabeus. São livros apócrifos.
contam a história de Israel, tudo, mas os judeus não consideram como escrituras. Mas os católicos têm esse livro na sua Bíblia, porque lá em Macabeus, o negócio de acender vela lá é falado. É ensinado a doutrina de acender vela pelos mortos. Como eles tinham essa prática, eles deixaram o livro lá no meio. Mas os judeus, os israelitas, não têm o livro de Macabeus na sua Bíblia. Apesar de ser a história de Israel, o tempo dos Macabeus, que é o período de 400 anos de silêncio, desde Malaquias até o profeta, até o João Batista vir ao mundo, existia 400 anos de silêncio. Não houve nenhum profeta em Jerusalém falando nada. As escrituras ficaram naquilo ali por 400 anos. Entendeu? Agora, tem coisas que falam, e eu acho que eu não perderia meu tempo em ler um livro que não é reconhecido como as escrituras, porque, primeiro, que não vai edificar em nada, né? Pode, inclusive, colocar na minha cabeça algum conceito, assim como eu também não aconselharia ninguém a ficar assistindo filmes bíblicos, viu? É um detalhe que eu gostaria de falar. Esse negócio de ficar assistindo filmes bíblicos, você tem que entender o seguinte: a partir do momento que Hollywood ou qualquer empresa vai fazer um filme, ele tem que fazer uma coisa que venda bem, entendeu? E para vender bem, ele tem que fazer a coisa ser mais palatável, né? Mais fácil de engolir. E aí eles põem a própria interpretação do que eles acham que aconteceu. Porque tem coisas que a gente não sabe como foi feito. Mas eles põem a própria interpretação. Então, você assiste aquilo lá e fala, nossa, que bonito, tal, né? Então aí, você acabou de ser colocado uma coisa que a palavra não diz ali. E você tem isso na cabeça. E um dia você está na reunião e fala, então, porque... E aí usa o que você lembra do filme como se fosse as escrituras. E você está falando uma coisa que não está escrito. Isso é muito perigoso. Eu digo isso, por exemplo, nos 10 Mandamentos, né? O filme dos 10 Mandamentos, aquele antigo que era... Eu lembro de ter ido no cinema assistir. Até hoje eu tenho na minha cabeça as imagens de Moisés atravessando, Charlton Heston, que era o artista principal, atravessando o mar aberto, assim, aquelas colunas de água. Aquilo impressionava muito e tal. Mas uma série de coisas que aconteciam ali naqueles 10 Mandamentos que não era aquilo ali que estava escrito, não. Entendeu? Um outro exemplo, o Evangelho, teve uma vez, saiu um Evangelho aí que foi um artista de Hollywood que fez os sofrimentos de Cristo, não sei o que, sabe? Então ele colocou que os sofrimentos que ele sofreu em vida já eram sofrimentos expiatórios, e não é. Somente depois de morte, o seu lado ferido e o sangue saindo é que foi feita a redenção. A sua vida, ele não sofreu por nossos pecados, foi na sua morte que ele sofreu. Na sua vida, os sofrimentos que ele teve foram sofrimentos não vicários, como se diz. Vicário é por expiação do pecado. Ele sofreu na mão dos homens, ele sofreu na mão dos judeus, dos sacerdotes e tudo mais, mas eram sofrimentos humanos. A dor, a fome, os cravos na cabeça e tudo mais. Mas isso não pagava pecado. Só foi realmente quando ele falou, está consumado. E tendo entregado o Espírito, morreu. Aí o seu lado foi ferido, sangue e água saiu, feita a redenção. É essa obra. As 3 horas de trevas, que são os sofrimentos por pecado. Fora disso, eram sofrimentos como ele tinha de olhar para Jerusalém, sofrer de ver aquela cidade, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis te aninhar debaixo do meu braço? Aquele que viu Lázaro, a família chorando, e ele chorou. Esse é um sentimento, ele passou aquela dor ali, se condoendo de ver a sua criação naquele estado. Mas isso não pagava pecado. Era necessário que ele derramasse seu sangue, depois de morto, derramasse seu sangue. E o seu sangue derramado, esse é o sangue da expiação. O sangue do seu lado ferido. Não perca tempo de ler um livro assim. Tem livros cristãos que são terríveis, né? Tem livros cristãos de autoajuda, aí, de grandes, eu digo assim, no sentido de popularidade, né? São terríveis, negam toda a verdade da Escritura. Imagine esses inventados, né? Como esse de Enoque aí, que é um livro que nem
As pessoas criaram doutrina em cima desse livro aí. Mas existe no meio cristão, livros cristãos, que negam a Cristo como Deus, que negam, que dão glória para o homem, salvação por mérito, tudo isso. Então é saber olhar bem. Tem um livro até famoso que você começa lendo ele, você não lembra do autor, não vou falar o nome para não ficar popular. Ele fala que Deus é o principal, que Deus é, que você não é o alvo, Deus é o alvo. Ele vai falar, ele começa bem, ele começa. Depois que ele pega naquilo que ele quer, ele começa a colocar glória para o homem. Você pode, você precisa, você tem, você é capaz, você vai. Né? Primeiro ele alisa com doutrina, depois ele ganha o coração, colocando para o homem toda a glória que ele quer para ser o vencedor desse mundo. Então é armadilhas, né? Você vai lendo, opa, peguei. Isso aqui não é para mim. Você para, gastei dinheiro, se comprou, se comprou, vai perder o dinheiro. Porque se continuar lendo, vai ser só problema, só coisa que não edifica em nada. É aí. Vou colocar uma outra pergunta aqui. Na realidade, ele está até se desculpando aqui a ingenuidade, me desculpe a ingenuidade, mas em que sentido a igreja será superior a Israel? O fato de que a igreja, ela é em Cristo Jesus, é filiação, nós somos filhos de Deus. Israel, quando fala, o problema nas nossas versões em português é que filho, tudo é filho, né? Mas existe uma diferença entre criança e filho. No inglês fica mais fácil, no Velho Testamento fala de Israel como children of God, ou seja, criancinhas de Deus, são descendentes de Abraão e, por promessa, eles têm participação nas coisas de Deus, mas num reino milenar aqui na Terra. As promessas para Israel são todas terrenas. E eles são salvos por graça também. A fé que eles têm naquilo que Deus falou para eles, prometeu para eles, eles creram e foram justificados, mas eles nunca foram selados com o Espírito Santo. Isso é só com a igreja que acontece. Ser selado com o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, o Espírito Santo habitando no homem. Isso só foi possível porque Cristo morreu na cruz e derramando seu sangue, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e estando agora à direita de Deus, recebeu a promessa do Pai e derramou no Pentecostes o Espírito Santo na terra. E criou uma nova coisa na terra, que é a Igreja de Deus, que vai ser usada para manifestar a glória de Deus no milênio para a terra e para os judeus que estão aqui na terra. E nós, da igreja, vamos julgar os anjos. Essa posição Israel não vai ter, de julgar os anjos. O julgamento dos anjos é coisa que a igreja vai fazer. É o corpo de Cristo. A outra coisa é o fato de que, quando cremos agora, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Essa nova criação, o novo homem que é Cristo, parte disso daí só os que creem no Evangelho da Graça, que vão ser a noiva de Cristo, que vai se unir a ele como esposa e manifestar isso. Então essa posição é acima. Os do Velho Testamento, os santos do Velho Testamento, vão também ressuscitar no dia do arrebatamento, mas eles não vão se unir a Cristo como noiva. Eles vão estar lá nos céus também, mas como os santos do Velho Testamento, eles têm uma posição lá nos céus, se a gente pode dizer assim, na Jerusalém Celestial, que é uma cidade onde tem fundamentos, né, que era onde Abraão esperava, né, ele esperava pela cidade que tinha fundamentos, né, que é a Jerusalém Celestial. Mas a nova Jerusalém, que nós vemos lá em Apocalipse 21, essa é a manifestação da igreja para a terra, para que eles vejam a glória de Deus manifestada, ou seja, o que a graça de Deus podia fazer. E isso não é só para o mundo, é para as potestades, como nós vemos no versículo 10 do nosso capítulo. Os principados e potestades nos céus
vão ver pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Não é por Israel, é pela igreja. Por isso que a posição é elevada. Não porque nós somos alguma coisa. Ninguém fica aqui contente e fala, puxa, eu sou superior aos judeus. Não, Cristo é. Nós somos tudo isso em Cristo, não em nós mesmos. Nós temos participação nessas coisas pela fé em Cristo, mas a manifestação é da glória de Cristo, não nossa, não é nossa glória. Nós não temos glória nenhuma nesse sentido. Nós refletimos a glória de Deus. Como a lua reflete a luz do sol, a igreja, né, reflete a luz de Deus. E isso é uma figura que nós temos na criação, quando fez os astros, o sol e a lua refletindo a luz do sol no mundo. Nosso tempo já passou um pouquinho. Vamos encerrar escolhendo colocar um hino. Já escolheu, Haroldo? Não, pode falar. Esse substituição, pode ser? É Qual? o 10, né? É o 10. 10. Que grande peso, ó Senhor, quiseste suportar. O fardo imenso, ó Salvador, quiseste carregar. Ali na cruz, Senhor Jesus, em nosso vil lugar, de morte, dor e amaridão, o cálice tão atroz, que tu bebeste a exaustão, vazio está pra nós. Lá feito réu na cruz cruel, meu Deus, foi teu algoz. A sua vara Deus alçou, te fez ali penar. Sim, ele a ti desamparou, pois quis nos amparar. Teu sangue então, como expiação, deixaste derramar. Cair o temporal brandil, tão rígido, tão veloz, e qual um raio em ti caiu, passando sobre nós. Em teu louvor, Jesus Senhor, alçamos nossa voz. Por nós quiseste aqui morrer, a fim de nos salvar. E tua face vamos ver, ali no santuário. Louvor então em perfeição, iremos entoar.
Então, irmãos, Senhor permitindo, sexta-feira nós continuamos o estudo. A partir do versículo 10? Não, 9, né? Boa noite, irmãos. Eu vou tentar, se me permitir, melhorar o áudio também, que às vezes os irmãos reclamam. Peço desculpa aos irmãos e espero que na próxima esteja melhor, se eu estiver aqui. Então, se me permitir. Aproveita aí, Reinaldo. Dá graça para a gente encerrar. Tá bom. Pai, te agradecemos por esse estudo que nos permite. Te agradecemos pelos nossos irmãos que participam, que nos ajudam. Pedimos, Pai, que possamos estarmos atentos à Tua palavra, meditando nela, na Sua dependência. Possamos, Pai, procurar a Tua vontade, entendê-la, que nossos corações estejam humildes para aprender sempre. Nos ajuda, Pai, a juntos, como estudamos na live passada, de uma única fonte, temos o privilégio de aprender de Ti e guiados em toda a verdade e amor, possamos crescer, sendo edificados, Pai, num fundamento firme e único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo, né? Que não haja nenhuma interferência que no fora que venha impedir esse crescimento para Tua glória e Teu louvor. Queremos, Pai, nessa oração também, pedir para os irmãos enfermos, para os irmãos que estão passando alguma dificuldade, seja financeira, qual for, que possam, Pai, ser consolados pela promessa, pela verdade das Escrituras, ministradas pelo Espírito Santo no coração de cada um. Lembrando, Pai, que estamos aqui temporariamente. Logo estaremos contigo em glória, com toda a excelência que Tu tens diante do Pai. Juntos teremos esse louvor como igreja, agora manifesta, pois esse é o nosso destino. Nosso futuro eterno é estar com o nosso Senhor e nada nesse mundo pode nos tirar desse caminho. Te damos graça por essa verdade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.